capítulo 17 e o verso 41, para fazermos reflexão, uma palavra de Deus. Livro de 1 Reis, capítulo de número 18 e o verso 41, nos diz assim: Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Vamos ler novamente, irmãos. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Amém por esta palavra, irmãos? Tome seu assento nesta oportunidade. Aleluia. Bendito é o nome de Deus. Eu louvo a Deus, irmãos, pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, pela primeira vez, para repartirmos uma palavra da parte de Deus para nossas vidas. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Francisco, que não pôde estar conosco, o irmão que está, presbítero, que está tomando direção deste culto, cada pessoa que está aqui nessa noite. Eu quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor. Amém? Quantos vieram ouvir uma palavra de Deus? Levante a sua mão. Você tem liberdade nessa noite, irmãos, de adorar a Deus. Não vamos escutar somente o barulho da chuva lá fora. Nós viemos aqui para prestar o nosso culto de adoração a Deus. Eu quero, irmãos, nessa noite, trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração. E eu quero, nessa noite, não me demorar, mas falar aquilo que Deus colocou a nossa vida através desta palavra. Eu fiz leitura, irmãos, nessa noite sobre uma palavra de Deus na boca do profeta Elias. Elias, meus queridos irmãos, todos, a maioria das pessoas, conhece a história deste homem que fez a diferença na sua geração. Elias, o tisbita de Gileade. O que me chama a atenção na vida do profeta Elias é que ele aparece no cenário da história no momento ideal. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que Onri, ele edifica Samaria como a capital de Israel. E quando ele edifica Samaria, ele não vê a conclusão dos seus planos chegar ao fim, porque ele dorme com os seus antecedentes, com os reis, e assume o seu filho, assume o rei Acabe. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que Acabe, ele era um homem que fazia grandes construções, grandes obras. O seu palácio fora feito de marfim. Era um homem poderoso. Mas Acabe também era conhecido por fazer algumas alianças. E uma das alianças que o rei Acabe faz, a Bíblia diz que ele faz aliança com Etibaal, rei dos Sidônios. E mediante a aliança que Acabe faz com Etibaal, Etibaal dá a sua filha Jezabel como garantia da aliança. Acabe casa-se com Jezabel. Não obstante o casamento,
A Bíblia Sagrada diz que Jezabel vem morar com Acabe. E quando Jezabel ela vem para Acabe, ela traz para o meio do povo de Deus os costumes da sua terra. Ela traz para o meio do povo de Deus a sua cultura, a sua tradição. A Bíblia diz, irmãos, que Jezabel, persuadindo ao seu esposo Acabe, pede para Acabe construir um templo em adoração ao Deus Baal e a deusa Acera. Agora, o povo de Deus, juntamente com o seu rei, não está mais adorando a Deus. Os templos constituídos a Deus é derrubado. O lugar de adoração a Deus é deixado de lado. No lugar deles, edifica-se altares a deuses pagãos. O paganismo, ele entra e desorienta o povo de Deus. E é neste momento difícil, neste momento caótico, neste momento de um distúrbio religioso, que Deus levanta o profeta Elias para profetizar. Elias só aparece no cenário quando o povo vira as costas para Deus. Deus, ele usa o seu instrumento não fora de hora, mas ele usa o seu instrumento na hora certa. A Bíblia diz, irmãos, que agora Elias se apresenta a Acabe. E quando Elias ele olha a situação, pela autoridade que Deus o havia concedido, Elias olha para Acabe e começa a declarar a infidelidade de Acabe com Deus. E quando Elias está profetizando, Elias levanta a sua mão e diz: olha, rei, pela sua desobediência, segundo a minha palavra, não cairá chuva em Israel, nenhuma gota de água brotará do céu, porque o castigo de Deus está decretado para esta nação. A Bíblia diz, irmãos, que segundo a palavra do profeta Elias, 3 anos e meio, nenhuma gota d'água caiu naquela terra. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que mediante esta seca, esta miséria, Deus direciona o profeta Elias para um lugar por nome Ribeiro de Querite. E neste Ribeiro de Querite, por 3 anos e meio, a água não secou. E quando o profeta estava com fome, Deus mandava corvos para trazer alimento para o seu servo. Querite, no original, quer dizer separado. Sabe o que me chama a atenção aqui, irmãos? Deus, ele separou o profeta para que através da sua intimidade com ele, manifestasse a sua glória e o levantasse como um grande homem no meio daquele povo. Enquanto a miséria reinava, enquanto a seca reinava, Elias estava na caverna, tomando água pura e comendo carne todo dia. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que no tempo determinado, o ribeiro secou. E Deus ordena que o profeta Elias fosse até uma cidade, uma região, por nome Sarepta. E quando Elias ele chega a esta região,
Deus ordena que ele vá até a casa de uma viúva. E Elias chega na casa da viúva e pede pão, pede um bolo para ele comer. E a viúva, olhando para o profeta, sabendo a necessidade a qual ela estava passando, ela olha para o profeta e diz: olha, profeta, o que eu tenho na minha despensa é apenas um pouco de farinha e um pouquinho de azeite, para que eu e meu filho venhamos comer e amanhã morreremos. Só que o que me chama a atenção é que o profeta não insistiu para a mulher fazer o bolo. Mas a Bíblia diz que ela, contemplando, vendo o missionário de Deus, o profeta de Deus, ela vai fazer o bolo. E na proporção que ela preparava o bolo, a Bíblia Sagrada diz que o azeite da botija multiplicou e a farinha da panela também não faltou. Sabe o que me chama a atenção aqui, irmãos? Que o homem de Deus, o missionário, ele está preparado para qualquer tipo de ocasião, para qualquer tipo de circunstância. E também o que me chama a atenção na vida desta mulher é que ela creu na palavra do profeta. E a Bíblia Sagrada diz, irmãos, crê no profeta e prosperará. Eu estou aqui nessa noite como profeta de Deus. E se você crê nesta palavra que há de ser pregada nessa noite, eu tenho certeza que Deus tem providência para a tua vida neste lugar. O profeta agora ele se alimenta. E direcionado por Deus, ele vai de encontro a Acabe. Quero que você entenda esta palavra nessa noite. O profeta ele vai de encontro a Acabe. Mas no caminho que ele estava indo até Acabe, ele encontra outro profeta. Ele encontra Obadias. Obadias conhecia Elias. Elias conhecia Obadias. Eram dois profetas. Dois tipos de profeta em situações iguais. Como assim, pastor Eliseu? Deixa eu lhe explicar. Elias era aquele profeta que falava segundo a palavra de Deus. Elias era aquele tipo de profeta que determinava a sentença de Deus e ele preferia se retirar. Ele preferia ficar no anonimato, mas ele preferia, fazendo isso, não ter parte em nenhuma aliança. Obadias era um profeta diferente. Obadias era profeta como Elias. Obadias até um dia protegeu alguns profetas quando Acabe queria matar. Protegeu mais de 100 profetas, escondeu. Mas Obadias era diferente de Elias numa coisa. Obadias era profeta, mas ele tinha aliança com Acabe. O que Obadias estava fazendo quando encontrou Elias? Obadias, na ordem de Acabe, ele estava procurando poços de água. Aqui é uma contradição, irmãos. Se Elias tinha decretado através da palavra de Deus que não haveria chuva, por que Obadias, sendo profeta, ele estava claramente duvidando daquilo a qual Deus estava falando, a qual Deus decretou? Sabe que eu aprendo com esses dois profetas? Quando eu olho Obadias e Elias, eu vejo dois tipos de crente, dois tipos de igreja. A igreja Elias é aquela igreja que crê na palavra de Deus. É aquela igreja que pode estar na prova, pode estar faltando alguma coisa, mas ela mantém contato direto com Deus. A igreja Elias é aquela noiva que não tem compromisso com ninguém.
O compromisso dela é com o noivo e nenhum elo pode ser quebrado. Porém, a igreja Obadias é diferente. Ele até vem na igreja, ele até ora, ele até ajuda em missão, ele até fala em língua estranha, até prega. Mas mesmo assim, mediante algumas palavras, ele duvida. Ele faz aliança com o inimigo. A igreja Obadias é aquela igreja que até adora a Deus, mas ela está coligada, aliada com o inimigo. Eu creio, irmãos, que nessa noite eu vim para pregar aqui para uma igreja Elias, que é uma igreja santa, remida e que crê ainda na palavra do Senhor. E não faz aliança com o inimigo, que não anda atrás de diz-que. É uma igreja que ela está preparada, e o seu alvo não é dinheiro, não é bens materiais, mas o seu alvo é a glória do eterno Salvador. Elias era diferente de Obadias, os dois eram profetas, mas Elias era diferente de Obadias. Obadias tinha se misturado, feito aliança com Acabe, era o queridinho de Acabe, tinha medo de morrer, tinha medo de faltar comida, tinha medo de faltar água, por esta razão fez aliança. Mas agora Elias encontra Obadias e diz: olha, Obadias, vá de volta e diga para Acabe que Elias chegou. Vá de volta para o teu rei e diga que o profeta Elias está aqui para se apresentar para ele. A Bíblia diz que Obadias disse para Elias: mas tu não pode, Elias. Acabe vai te matar. Eu já fiz aliança com ele com medo de morrer. Tu não pode se apresentar diante dele. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos, nesta palavra? Deus, Ele gosta de crentes que faz desafios na sua vida. Deus, Ele se agrada daquela pessoa que olha as adversidades, que olha as situações difíceis, mas no meio desta circunstância, ele crê que Deus vai lhe honrar e vai lhe exaltar em meio às adversidades. Elias, irmãos, ele olha e diz: vá, Obadias, diga que o profeta chegou. Elias tinha moral, irmão. Elias era homem de Deus. Quando Elias se apresenta para Acabe, Elias diz: olha, rei, eu sei que eu fiquei ausente 3 anos e meio. Eu sei que a minha palavra, segundo a ordem de Deus, está sendo cumprida, não está chovendo. Mas eu venho lhe propor um desafio. Eu venho lhe propor um grande combate, não com armas, não com instrumentos palpáveis, mas eu venho lhe fazer um desafio para ver quem serve a um Deus verdadeiramente poderoso. A Bíblia diz, irmãos, que Acabe topa o desafio. Elias sobe no Monte Carmelo e manda os profetas de Acabe vir. A Bíblia diz, irmãos, que do lado de Acabe, 450 profetas de Baal e 400 profetas de Acera. 850 profetas contra um homem apenas, Elias. Mas Elias não se preocupou, porque Elias, ele sabia que o maior estava com ele. A Bíblia diz que Elias, o desafio que Elias propôs era construir um altar igual ao outro. Os profetas construíram o seu altar, Elias preparou o seu. E Elias, o desafio que Elias fez
era que ninguém colocasse fogo no altar. Mas o Deus que fosse o Deus verdadeiro, seria o Deus que mandaria fogo do céu. Agora, Elias dá oportunidade primeiro para o adversário. O adversário, ele começa a se cortar, ele começa a se benzer, ele começa a se sacrificar, clamando ao seu Deus, e nada acontece. Era meio-dia, e nada havia acontecido. Elias está ali sorrindo, Elias está ali olhando e dizendo: cadê o seu Deus? Será que o seu Deus está dormindo? Nada aconteceu no altar do inimigo. Agora, Elias, ele toma o seu altar, e algumas coisas, algumas atitudes Elias toma para que o altar ficasse preparado para, na oportunidade certa, Deus manifestasse a sua glória. A primeira coisa que Elias faz, escute, a Bíblia diz que Elias, ele conserta o altar, ele arruma as pedras, ele deixa bonitinho, porque Elias sabia que Deus não manifestaria a sua glória em altar desarrumado. Elias tinha convicção que Deus não desceria fogo do céu em altar bagunçado. Para que o fogo descesse no altar, o altar tinha que estar ajeitadinho, arrumadinho. A segunda coisa que Elias faz, ele corta a lenha e espalha a lenha em volta do altar. Passando-se isso, Elias, ele mola o cordeiro, corta o sacrifício e deixa ele bonitinho no altar. E a outra atitude que Elias faz, a Bíblia diz que Elias manda cavar valas em volta do altar. E manda, por vez, trazer 4 cântaros de água. E por 3 vezes, Elias derrama água em cima do altar. E não derrama água apenas em cima do altar, mas ele escorre a água pelas valas. Sabe que eu aprendo aqui, irmãos, com esta palavra? Por que Elias fez isso, pastor Eliseu? Será que Elias fez para complicar o milagre? Será que Elias fez para dificultar o fogo de descer do céu? Não, irmãos. Sabe por que Elias, ele fez isso? Porque Elias estava ofertando ao Senhor aquilo que tinha mais valor naquela época. A água estava em escassez. A água naquele tempo valia ouro. A água naquele tempo era a substância mais valiosa que se tinha notícia. E por esta razão, Elias, se ele colocasse ouro no altar, não seria tão valioso. Se ele colocasse diamante no altar, não seria nada valioso. Elias, ele pega o que existia de mais caro, de mais importante, o que lhe sacrificaria, lhe custasse mais, e não coloca pouco no altar, ele coloca muito, porque ele sabia que mediante o seu sacrifício, a glória e o fogo de Deus desceria e consumiria aquele altar. Sabe que eu aprendo com isso, irmão? Deus, ele quer o melhor de nós. Deus, para que o fogo santo dele possa descer na nossa vida. Quando eu falo de fogo, uma das simbologias de fogo é o seu Espírito Santo. Sabe que eu aprendo aqui, irmão? Para que o Espírito Santo de Deus seja manifestado no nosso meio, na nossa vida,
tem de haver sacrifício. Nós temos que colocar o melhor para Deus. O que é o melhor para Deus, pastor Eliseu? É o meu carro, é minha casa, é o meu sapato de marca, é a minha grife. Não, irmão, o que você tem de melhor para Deus é a sua adoração. Se tu queres que nessa noite Deus manifeste o sobrenatural, sacrifique o teu glória, a tua adoração a Deus, que mediante o teu sacrifício, Deus mandará glória sobre a nossa vida. Deus não está interessado no teu dinheiro, irmão, e nem eu. Deus não está interessado na tua casa, se o teu carro tem corta-corrente, trava elétrica. Deus está interessado na tua adoração. Altar que não tem sacrifício é altar desarrumado. Altar que não tem água. Quando eu falo de água, eu também falo do Espírito Santo de Deus. Você conhece altar que tem água? É o altar que quando entra num culto como esse, ele vem para receber a presença de Deus. Como está teu altar nessa noite? Sacrifique o teu melhor para Deus nessa noite, irmão. O ser humano, ele foi criado num intuito, numa direção, para adorar a Deus. Mas pregador, pastor, Deus não é surdo. Engana-se você. Mas Deus é surdo, irmão? Não. Mas a Bíblia Sagrada diz no livro de Jeremias: clama a mim. Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabe. Palavra clamar, no dicionário da língua portuguesa, é bem facinho você pegar o dicionário da língua portuguesa e abrir. Abra lá, quando chegares na tua casa, a palavra clamar, fala gritar, bradar em alta voz. Crente de boca calada, irmão, não recebe fogo do céu. Crente que vem à casa de Deus e não abre a sua boca para adorar, ele volta da mesma forma que entrou. Mas se você veio aqui para receber alguma coisa de Deus, dê o teu sacrifício a Deus nessa noite. Dê a sua adoração a Deus nessa noite, que mediante a sua adoração, Deus tem coisas grandes para derramar no nosso meio nessa noite. Elias era inteligente. Ele deu o melhor para Deus. Colocou água. Edificou o altar. Arrumou o altar. E quando está tudo pronto, Elias, ele dobra o seu joelho. Quando estava o altar pronto, desceu fogo do céu? Não, irmão. Elias, ele dobrou o seu joelho no chão e foi orar. E quando Elias, ele foi orar, ele fez uma oração, pastor Eliseu, tremendo. Ele dobrou o seu joelho e disse: Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, tu, Senhor, continua o mesmo, e é esse Deus que não vai me envergonhar no meio dos meus adversários. A oração de Elias surtiu um efeito sobrenatural, porque Elias, ele trouxe em memória o Deus dos seus antepassados. Elias sabia que Abraão era de altar, era um homem consagrado. Abraão edificou um altar, e agora Abraão está lá. E Deus diz um dia para Abraão: Abraão, sobe ao monte, edifica um altar, e dê o sacrifício que você tem de melhor, o que mais vale para você, que é teu filho Isaque. Elias sabia que Abraão era um homem de altar, era um homem que se chegava a Deus
e sacrificava a Deus todo dia, toda hora, todo momento. Era esse Deus que Elias traz em memória. Elias sabia que Jacó também era de altar. Quando Jacó agora está no deserto de Padã, ele dorme a noite inteira com a cabeça na pedra. E quando ele está dormindo, ele tem uma visão. Ele vê uma escada descendo de alto e baixo. E ele vê uma voz falando para ele. E quando Jacó tem esta visão, essa experiência, ele pega e edifica um altar. E em cima do altar ele coloca a pedra que ele havia colocado à sua cabeça. E edifica aquele lugar como a casa de Deus. Elias sabia que Isaac também era de altar. Isaac era um homem que dava o seu melhor para Deus. Mas quando furava a poça em Gerar, no deserto, Deus fazia brotar água. Irmãos, sabe por que não acontece mais nada nas nossas reuniões? Porque estamos esquecendo de trazer em memória o Deus que operava no passado. A nossa adoração está mudada. A forma do culto está mudada. Por quê? Será que Deus mudou? Não, irmão. Deus, ele continua sendo o mesmo. E só vai fazer alguma coisa se a gente trazer em memória o Deus que operava no passado. A adoração, irmãos, está diferente hoje. Não se adora a Deus mais como antes. Quando eu olho os pais da igreja, eu vejo a biografia de Gunnar Wingren, que uma certa feita ele estava pregando, e a glória de Deus era tão grande, que Gunnar Wingren se rolava no chão. Está na sua biografia, Diário de Pioneiro. Conta também do livro Diário de Pioneiro, que uma certa feita a glória de Deus envolveu numa das ministrações de Gunnar Wingren, que uma irmã no fundo da igreja, ela sobe e fica levitando, voando no ar. Mas o que é isso, irmão? Eles é loucura? Não, meu irmão. É o Deus que operava no passado. Antigamente Deus curava câncer. Antigamente paralítico entrava e saía caminhando. Hoje, para acontecer isso, precisa ficar a madrugada inteira olhando o programa de televisão. Precisa se deslocar até Guarulhos para receber milagre. Será que Deus só está lá, irmão? Não. O nosso Deus que opera milagres sobrenaturais, Ele está aqui no nosso meio para acontecer alguma coisa nessa noite. Traga em memória aquilo que Deus já fez, que eu tenho certeza que Deus irá fazer nessa noite na nossa vida. Deus está falando aqui, irmão. Elias, ele traz em memória o Deus dos seus antepassados. Ele se lembra do que Deus já havia feito. Irmãos, talvez você olhe para mim e diga: você é jovem, pastor Eliseu. Irmãos, eu me criei dentro da igreja Assembleia de Deus. Eu acompanhei, pastor Biratã foi meu pastor até os 14 anos. Pastor Biratã é o segundo presidente da nossa convenção geral. Me criei ouvindo e vendo o Senhor fazer grandes coisas. Acompanhei tudo isso. E hoje, irmãos, como Deus nos chamou para a obra, a minha responsabilidade é a mesma dos antepassados. Não existe evangelho moderno. Estão modernizando tudo hoje. Hoje não precisa mais da glória. Hoje a palavra é 15 minutos e 1 hora para o louvor. Hoje vivemos a era do show gospel. Como dizia um pastor amigo meu do Rio Grande, Eliseu, hoje é tanto show gospel, é gospel daqui, gospel dali, vão tudo cuspir fogo no inferno. A palavra, irmãos, está sendo diminuída, e almas não estão sendo salvas mais. Falamos em missões,
cogitamos missões, pregamos missões, mas não vivemos a verdadeira missão na nossa vida. Mas que nessa noite você venha trazer em memória por que Deus te salvou. Antes você não era nada, era um pecador desgraçado. Deus salva o camarada, dá uma bênção para ele, dá um casamento, dá uma casa, dá um carro. Aí ele cruza os braços e diz: eu não preciso mais de nada. Aqui tá bom assim, tá bom nada, irmão. A partir de hoje você venha fazer um propósito e venha dizer: Senhor, a partir de hoje, o Deus que eu creio e criei, o Deus que eu me batizei nas águas, o Deus que eu fiz propósito, que me salvou, continua sendo o mesmo Deus para me abençoar. Estamos perdendo nosso valor, porque estamos deixando de lado o Deus dos nossos antepassados. Elias foi inteligente, trouxe memória, se lembrou do Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E quando Elias ele traz em memória, quando ele ora, de repente brota um negócio amarelo no céu, uma chama de fogo, um meteoro, e desce uma língua de fogo, e recebe o altar, recebe o sacrifício. A Bíblia Sagrada diz que o fogo que desceu do céu, primeira coisa que fez, recebeu o sacrifício, queimou a lenha, bebeu a água e acabou com as pedras, diliu as pedras. Existem vários tipos de crente, irmão. Existe o crente cordeiro, aquele que o fogo desce, ele já recebe. Existe o lenha, o fogo desce, ele já pega fogo, já se renova, já dá glória. Existe o crente água, quando a glória de Deus desce, ele se derrete. Ele é quietinho, mas ele chora. Mas existe aquele crente coração de pedra. O pregador precisa pedir para ele levantar a mão para dar glória. Eu não sou desse tipo, irmão. Não sou do tipo de ficar mandando cutucar o irmão, olhar no olho dele. Esse negócio não faz parte, irmão, do meu currículo. Existe aquele pedra que é difícil, mas o fogo que vai descer nessa noite aqui, irmãos, vai demolir, vai derreter até pedra que tem aqui. Eu não sei quanto tempo você não sente a presença de Deus mais. Eu não sei há quanto tempo você não fala em mistério. Eu não sei há quanto tempo você não derruba uma lágrima para Deus. Mas nessa noite é noite oportuna de você se dobrar para Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, recebe a minha adoração. Quem está entendendo esta palavra aqui nessa noite? Quem está compreendendo o que Deus está falando? Adore a Deus, porque a presença dEle está neste lugar. O fogo desceu e queimou tudo, acabou com tudo, irmão. Mas quando o fogo desce, Elias festeja, dança, se alegra. Mas mesmo o fogo descendo, o problema não haveria sido solucionado. Não havia sido solucionado. Qual era o problema? Qual era o problema? Chuva. O problema do povo era chuva. O fogo até desceu. O povo até se alegrou. O povo até foi lá. Ajudou Elias a matar os profetas de Baal. Degolou todo mundo. Ninguém escapou. Até o povo se alegrou, cantou, chorou, mas o problema não havia sido mudado. Nada tinha acontecido ainda, porque a chuva ainda não havia descido, o problema era seca. Mas como é interessante, irmãos, o homem de Deus, a mulher de Deus, que tem contato com o Senhor. A Bíblia diz que antes da chuva descer, irmãos, Elias, ele olha para Acabe e diz: rei, vai embora. Vá para casa, rei. Vá dormir tranquilo.
Vá para casa, rei. Você não está vendo, ninguém está vendo, mas eu, o profeta, eu já escuto o ruído de uma abundante chuva. Vai descansar, rei. Mas a chuva não está vendo, mas eu já estou escutando. Como é bom, irmãos, homem e mulher de Deus, que tem intimidade com Deus. Ele vem num culto como esse, ele pode estar até na prova, pode estar até aqui de problema, de angústia, mas ele já está adorando a Deus, porque ele já está escutando o barulho da sua bênção. Homem e mulher de Deus que tem intimidade com Deus, pode até estar falando mal dele, mas ele já está crendo que Deus vai lhe dar vitória. Homem e mulher de Deus, a porta pode estar fechada, mas enquanto o profeta prega, ele já está crendo que no dia de amanhã, Deus já está abrindo uma porta de emprego para ele. Escute, você que está aqui nessa noite, eu vejo nessa noite Deus destrancando os teus ouvidos espiritual, e você escutando agora a glória, a providência de Deus. Quantos estão escutando nessa noite? Se alegre na presença de Deus, porque a tua alegria, ela já está vindo. O choro durou uma noite, mas a alegria já veio, e a alegria da vitória na presença de Deus. Elias não viu, Acabe não viu, mas ele escutou, ele tinha fé. Vai embora, ei! Não se preocupa, porque o barulho da chuva eu já escutei. Acabe sabia que Elias não era pouca coisa, foi embora. E quando Acabe foi embora, Elias, ele esperou a chuva vir? Não. Ele foi orar. Elias era homem de oração. Trabalha da gassura, canta. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Muitas vezes a gente recebe uma promessa. Profeta usado por Deus. Eu recebi uma promessa de Deus, irmão, quando eu era menino. Que eu seria um pregador da sua palavra. Que Deus me levaria para muitos lugares. E eu começava a pensar que eu sou descendente indígena, irmão. Eu vim de uma aldeia indígena por nome de Caigangue. Meu povo é Caigangue. Palavra indígena índio, na nossa língua fala em Ambré. O cumprimento nosso é Marrã, tudo bom? Hoje eu moro a 30 quilômetros de uma aldeia indígena. E quando Deus falava que ia me levantar, eu começava a colocar obstáculo. Eu dizia, Senhor, mas um povo sem cultura. Como o Senhor vai me levantar para pregar? E o Senhor dizia ainda, eu vou lhe usar para pregar a palavra e tal. Mas sabe o que eu aprendi, irmãos? Enquanto eu duvidava, enquanto eu não cria, nada acontecia na minha vida. Mas no momento, um dia que Deus levantou um homem de Deus, e disse, eu vejo uma palavra, uma Bíblia em cima da tua cabeça, e Deus vai te levantar como um pregador. Eu disse, Deus, tomei posse, peguei, dobrei meu joelho e fui orar, fui me consagrar, e disse, Senhor, a partir de hoje, para que o Senhor me levante, a minha vida será de oração. E se eu estou aqui pregando aqui nessa noite para você, irmão, é porque, como diz o ditado, como diz um certo hino por aí, quem vê o pregador pregando não vê o pregador sofrendo e orando. Todos têm promessa de Deus aqui, irmão. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Você que tem um projeto, uma chamada missionária. Sabe qual é o lugar que mais tem promessas de Deus? É na Bíblia, irmão. Não. É no hino do Nando Azevedo. Não. O lugar que mais tem promessa de Deus, sabe aonde? É no cemitério. Quando você chega no cemitério, você vai caminhando, você vai olhando as tumbas, as pessoas jovens. Meninos, filhos de crente, pessoas que eram crentes, que tinham uma promessa, mortas, enterradas, pó. Mas o que estava errado, pregador? Por que a promessa não aconteceu?
Para que a promessa aconteça na nossa vida, irmão, deve ter joelho no chão e fé em Deus. Quantas pessoas ficam de braço cruzado? Tem promessa de Deus, eu não morro. Deus me chamou, usa as bênçãos de Israel para si. Deus me chamou por cabeça, Deuteronômio 28. Deus me chamou por cabeça, não me chamou por causa. Isso é bênção para o judeu. Para que a promessa do Senhor, para que a providência de Deus aconteça na nossa vida, nós devemos estar totalmente ligados em Deus. Eu não vim aqui, irmãos, pregar um falso evangelho para massagear o teu ego, lhe pregar mensagem positivista. Eu vim aqui pregar a palavra de Deus. E a minha palavra de Deus, ela diz que Deus, ele só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com ele. Deus só é amigo daquele que é amigo de Deus. Se você é amigo de Deus nessa noite, o que você veio fazer aqui? Eu vim aqui para adorar, eu vim aqui para louvar. Se você veio fazer a mesma coisa, adore a Deus nessa noite. Raste cantou e negandaraste cantarai. Elias, ele foi orar. Ele ouviu, mas foi orar. Ele podia ficar sossegado, dizendo, não, agora eu estou sossegado. Eu já escutei o barulho. Eu já dancei no repepe, eu já estou tranquilo. Eu louvo a Deus, irmãos, por você estar escutando a palavra. Porque tem igreja que você vai por aí que pula aqui, pula ali, não edifique nada. Eu preguei no encontro de vaso no Rio de Janeiro. 4 horas começou o culto. Pandeiro desse tamanho. E era pular céu. Pá, pá. Tudo inteiro. Largaram às 10h30 pregar. Fui pregar, irmão. Todo mundo cansado. Saía para fora tomar água. Eu disse, gente, por favor. Agora chegou a hora, o momento mais importante. Isso aí foi só barulho. Foi só barulho. Agora chegou a hora da água. Elias, ele tinha até feito barulho. O barulho tinha sido feito. Mas no barulho nada aconteceu. Foi na época da água. Ele escutou o barulho da água. Que o milagre, que a providência do Senhor aconteceu. Por isso que eu não me preocupo, irmão. Quando a igreja está meio quieta, meio calada, eu sei que Deus está falando aos corações nessa noite. Elias, ele foi orar, dobrou os joelhos e orou. Quantas vezes? Quem sabe quantas vezes Elias orou? 7 vezes. Não foi de barbado. E nas 7 vezes que Elias orou, ele mandou o seu servo menino subir no monte e olhar o céu. Ele olhou a primeira vez, sobe lá ver, menino. Correu lá, tem nada. Imagina, irmão. A fé do profeta não foi abalada. Orou mais uma vez, correu lá, e aí? Nada. A 4ª vez, e aí viu alguma coisa? Nada. Imagina, irmão. Elias podia pensar, mas Senhor, eu me equivoquei. Eu devia ficar só no fogo. Eu acho que eu me equivoquei. Irmãos, tem promessas do Senhor que demoram a acontecer na nossa vida. O que a gente não pode perder é a esperança e a nossa fé em Deus. Deus falou que vai salvar teu filho, não desista dele. Continue orando que daqui a pouco Deus toca nele. Se Deus falou que vai trabalhar dentro da tua casa, vai salvar tua esposa, teu esposo, fique tranquilo, vai orando, vai crendo, vai orando. Tem gente que desiste da primeira leva. A luta já vem, diz, eu já vou desistir, vou largar tudo. Não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de crente, não quero mais saber de cantar, não quero mais saber de pregar. Está entregando os pontos para o diabo. Mas nessa noite eu vim aqui como profeta de Deus, dizer para a tua vida que o tempo da água já está chegando. Fique tranquilo. Se eu estou pregando essa palavra está sendo revelada, irmão. E a maior profecia é a palavra de Deus. Eu estou pregando essa mensagem profética, dizendo para a tua vida, não te preocupe, meu filho, não te preocupa, minha filha.
porque o teu tempo está chegando, a tua hora está chegando. Elias não desistiu, ele ficou firme. E da 7ª vez o moço correu, olhou, sabe que ele viu uma nuvenzinha. Ele veio correndo e disse: Elias, eu não vi muita coisa, eu não vi coisa estrondosa, mas eu vi uma pequena nuvem, é do tamanho da mão do homem, é pequenininha. Elias diz: meu filho, fica tranquilo, porque é no pouco que Deus faz muito. Se coloque em pé nesta hora. Não te preocupa, meu filho, porque Deus precisa de um pouco apenas para fazer coisas grandes. Talvez você nunca ouviu falar o meu nome, sou o irmão da missão que estava conversando comigo antes no Face. Talvez você nunca ouviu falar do irmão Eliseu, do pastor Eliseu, mas é nesse simples vaso que eu tenho certeza que Deus irá fazer coisas grandes na tua vida nessa noite. Elias sabia que a mesma mão que tinha fechado o céu seria a mesma mão que abriria o céu e mandaria chuva. Escute, você que está aqui nessa noite, nós vamos orar. Irmãos, eu não sei o que você está passando aqui nesta noite. Não sei que tipo de milagre você precisa. Mas você que entendeu esta palavra, e você que crê que a era da chuva vai chegar na tua vida, hoje é o dia, é o momento oportuno de você crer na providência de Deus. Não precisa você gastar o teu dinheiro lá nos Gideões para receber. É benção lá, bem. Não precisa você economizar para ir lá no Binirino, que vai estar lá em Porto Alegre no mês que vem. Deus tem água para ti aqui nesta noite. Ele tem um milagre para a tua vida. Ele quer renovar propósitos nessa noite. Só Deus sabe o quanto tu permaneceste fiel. Deus sabe, Deus conhece as tuas orações. E nessa noite o conforto dele está no nosso meio. Não precisa de muito movimento, Deus opera no meio da água. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que a voz do Senhor é como correntes de muitas águas. A voz do Senhor, ela habita, ela é como correntes de muitas águas. Da Badagassura cantará. Há uma presença de Deus aqui neste lugar. Estava dizendo para o irmão Josué, eu sinto um clima espiritual muito gostoso nessa igreja. Está muito bom este lugar, irmãos. Quero orar nessa noite pela tua vida. Irmãos, nós temos um trabalho de tenda lá no Rio Grande do Sul, a qual a gente é um dos líderes da tenda. A nossa tenda, aproximadamente 110, 120 municípios ao ano. A tenda cruzada Cristo Salva. E o meu objetivo, irmãos, é alma. Eu sou missionário. O meu trabalho na tenda, quando estou em casa, é voluntário. Mas o que tenho visto, cada culto da tenda, a gente vê 10 almas voltando para Jesus, se convertendo. É muito lindo. Não devemos nunca perder o nosso foco, irmão, que é almas para o Senhor. Que a chamada missionária nunca venha a ser apagada na nossa vida. Sabe por que Deus te salvou, irmão? Deus te salvou para que através da sua vida mais almas sejam contagiadas. É o projeto, é o plano de Deus. Eu quero orar aqui nessa noite. Na nossa tenda, irmãos, a gente tem orado por milagres. Na nossa tenda a gente tem orado por salvação de almas e Deus tem feito coisas sobrenaturais. E o Deus que opera lá na tenda é o Deus que vai operar aqui nessa noite. Depois você
que tem internet na sua casa, eu vou começar a colocar fotos do nosso trabalho da tenda, Eliseu Rosa, Facebook, pessoas, milagres, uma mulher que estava com o pé todo podre, levaram ela carregada para a igreja, ela saiu caminhando, está na minha máquina foto. Pessoas com câncer, vomitando para fora câncer. E o mais interessante, almas sendo ganhas a Deus. Eu quero orar por você que está aqui nessa noite. Você que adentrou aqui e que tem um espírito missionário e que quer fazer um propósito com Deus nessa noite, de ganhar pelo menos uma alma esse ano, pelo menos alguém da tua família. Você que quer interceder por alguém, eu lhe peço que você venha até mais aqui na frente. Quer interceder por alguém da tua família, da tua rua, da tua casa, passa aqui na frente que eu vou orar para Deus te dar força. Tem ninguém, irmão? Ninguém quer ganhar alma? Ninguém? Tabaste cantará. A oração nessa noite, irmão, vai ser por almas. Mas eu creio, irmãos, que mediante a tua fé Deus vai estar curando nessa noite. Vai estar abençoando a tua família, o teu lar. Presença de Deus neste lugar. Quem pode cantar aquele louvor da chuva? Por favor, pega o microfone. Você vai estar louvando. Faz chover. Aleluia. Você que está aí no banco, irmão, fique tranquilo. Eu vou orar por você também. Escute. Fazer um apelo aqui nessa noite. Se tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus, você que não aguenta mais sofrer, você que está passando por uma crise na sua vida, você que está passando por uma dificuldade, você conhece esse Jesus, mas não fez um propósito, mas que nessa noite quer colocar Ele na tua vida. Se tem alguém aqui nessa noite, tem uma alma que quer aceitar Jesus nessa noite, eu lhe peço que você levante a sua mão. Você quer fazer um propósito com Jesus? Se tiver aqui nessa noite, levante a sua mão que eu vou estar orando por você. Se não tiver ninguém, a gente vai estar orando. Pessoas que têm enfermidade nessa noite, coloca a mão na enfermidade aí. Pode colocar. Nódulo, entrou aqui com dor crônica na coluna, eu vou orar. Não precisa colocar a mão em ninguém, não precisa derrubar ninguém. Deus, Ele vai fazer coisas sobrenaturais na tua vida nesta noite. Feche teus olhos nesta hora e comece a adorar a Deus. Começa a contemplar essa chuva agora. Adore a Deus. Contempla essa nuvem nessa noite. Trabaste, canto e negandarai. Contempla essa chuva nesta hora, lavando a tua alma. Essa chuva vai produzir frutos na tua vida. Essa chuva vai produzir almas. Essa chuva vai produzir milagres. Gravada gassure canto e negandaraste cantarai. Gravada gassure canto e negandaraste cantar. Madagai. A tua presença, Senhor, é real no nosso meio. Toca em vidas que estão aqui nessa noite. Toca nessas pessoas que vieram aqui para te adorar, ó Deus. Que vieram aqui para te louvar, Senhor. Deus poderoso. Gravaste canto e negandarai. Aleluia, glorifica a Deus nessa noite.
Adore a Deus na sua santidade. Dê a sua melhor, dê o seu sacrifício a Deus nessa noite. Sacrifique a tua adoração, o teu louvor a Deus. Deus está renovando os projetos. Deus está renovando as promessas. Deus está renovando propósitos. Talvez o diabo disse que o teu casamento tinha acabado. Eu vejo Deus restituindo nesta noite. Eu vejo a chuva do Senhor descendo. Talvez o inimigo disse que os teus filhos, que não tem jeito, que acabou. Mas o Senhor está renovando nesta hora. Quem sabe a medicina diz que a tua enfermidade não haveria cura. Mas a presença de Deus, esta chuva de cura, está neste lugar, nesta noite. A providência do Senhor na tua vida neste lugar. A providência de Deus sobre você, sobre a tua terra. Você que entrou aqui crente em terra seca, essa noite você vai produzir frutos. Você vai produzir. Os teus frutos serão conhecidos, porque não há frutos sem chuva. Rabadagassuda, feche teus olhos e vamos orar. Amado Deus que está no céu, é da tua presença, Senhor, nesta hora. Deus poderoso, Senhor, abençoa-nos. Aquilo que tu colocaste é o meu coração. Eu reparti da tua igreja nesta noite, Deus. Cada vida que veio aqui, Senhor, para te adorar, Senhor. Cada crente, cada pessoa que veio aqui para te adorar, eu lhe peço que o Senhor venha abençoar. Deus poderoso, eu não sei o que os teus filhos estão passando, mas tu sabes, ó Deus. E a providência, Senhor, é nesta noite. A tua voz, Senhor, confortou a nossa alma. Deus poderoso, que venhamos sair daqui com as nossas forças renovadas. Que venhamos sair daqui, Senhor, a nossa visão aguçada para a obra do Senhor. Abençoa o departamento dessa igreja. Abençoa, Senhor, aquela missionária que está lá na terra. Que venha marcado pela e no chão abandonado eu posso esperança pra você ao giro Já vou estar entregando o microfone para o irmão que está encarregado. Quantos entendeu essa palavra? Diz amém. Irmãos, olhe para mim aqui. As pessoas que estão aqui na frente, olhe para mim aqui. Irmãos, quem gostou desta palavra? Eu tenho 2 mensagens nesse DVD.
Missão em Samaria pregado em Belo Horizonte. Uma mensagem abençoada que eu falo da mulher samaritana. Defendendo aquilo que Deus te deu por direito. Eu gravei no Rio Grande do Sul, na cidade de Parobé. Os 2 DVDzinhos, irmãos. Eu sei que o trabalho é simples, acabou os DVD. E eu fiz aqui com o irmão aqui de Taubaté. Ele fez uma coisa rápida para mim, para abençoar a tua vida e para me abençoar também. Esses DVDzinhos aqui, irmãos, um por R$10 e 2 por 15. Eu sei que a foto não ajuda muito, né? Mas o conteúdo dessa mensagem é umas mensagens abençoadas por Deus. Eu vou estar lá do lado de fora, no término da reunião. E você, por favor, você que tem condições, você vai começar nessa noite a contribuir com o missionário. Eu quero que você abençoe a minha vida. 2 DVDs por apenas R$15 e um por 10. Deus abençoe, ore pelo irmão Eliseu, ore pela sua família, ore pelo meu filho, e com certeza Deus vai estar lhe abençoando. Irmão, muito obrigado. Que vieram